Tá funcionando? Tá. Senta, moça. Seu José, o senhor se importa se a gente gravar a conversa? Não, se eu não. Não tem problema? Eu acho simplesmente formidável que um momento, episódio da sua vida com som e imagem pode gravar, botar numa caixinha onde pode e guardar para oportunamente rever de novo. Que coisa mais fantástico, né? Espetacular isso aí. Eu tive o privilégio de conhecer um senhor de 97 anos chamado José Schlegel, que nasceu em Foz do Iguaçu. Meu nome é simplesmente José. José Schlegel, sabe? Nasceu em Foz do Iguaçu em 1924. Naquele tempo era tão diferente, mas tão diferente de hoje. Não dá nem pra... Não tem como comparar. Já era tudo simples, olha. Jornais não tinha aqui no Brasil, não. Na Argentina tinha. A Argentina estava adiantada bastante em relação a isso. Ele trazia jornais de lá e de noite com lampião a querosene, aquela lamparina, ele lia aquelas notícias. A comida vinha pelos navios, pelos argentinos por aqui. Comprava-se barata a comida naquele tempo, porque não podia vir, que nem a estrada tinha. Na Argentina, nós tinha um teletipo funcionando naquela época. Um teletipo naquela época. O que é um teletipo, seu José? Telégrafo sem fio. Oh, meu Deus! Já tinha naquele tempo. Nós aqui tínhamos um fio que ia daqui de Foz do Iguaçu até Guarapuava, um fio de cobre em cima de postes, e na maioria das vezes caía galo em cima, não funcionava. Não ia notícia. Era precário demais. Ai, gente, uma pergunta daqui. E eles tinham lá, foi lá que eu vi a primeira vez na minha vida luz elétrica, eu não tinha visto. Eles já tinham lá de lá. Eu estava encantado. De certa forma eu ficava sentindo, eu como brasileiro às vezes, ficava sentindo aquele tão. Mas era uma cidade pacata, Foz do Iguaçu, muito bom. Tinha o centro agrícola. Era um prédio grande, bem grande, que fizeram na rua Grande Barroso, lá embaixo. Ali eram comemoradas todas as festas, todas as grandes concentrações, a política também, bailes, grandes festas faziam de lá. O centro agrícola era o centro onde conjugava todo mundo. Quando ele nasceu, os revoltosos da coluna Preste estavam aqui na cidade. Meu pai tinha duas filhas moças, ele tinha que dar um jeito de sumir com elas, né? Ele levou para a Argentina. E o cavalo também, meu pai, meu irmão mais velho, ele cuidava dos cavalos escondidos no mato, porque os revolucionários pegavam, simplesmente vinham lá e confiscavam, não davam bola para ninguém. E depois veio a derrocada deles, eles abandonaram tudo que tinham trazido, deixaram e atravessaram o rio, fugiram. E deixaram os armamentos que não podiam levar ali. Meu pai, inclusive, pegou um daqueles Mauser, aqueles mosquetão, aqueles fuzis antigos. Por muito tempo ele usou essa. Agora, cartuchos, armas, abandonaram tudo ali e fugiram. Esse aconteceu. Ele nasceu um ano depois da chegada de uma figura muito popular, uma figura local bastante popular aqui, Monsenhor Guilherme.
e nasceu um ano antes de um fato histórico bastante conhecido, que foi um incêndio na igreja São João Batista, a única igreja da cidade na época. Foi nesse contexto que o senhor José Schlegel nasceu, numa casa no centro de Foz do Iguaçu que ficava onde hoje é o Hotel Ibis, bem pertinho da igreja São João Batista. Depois ele foi morar com a família numa chácara na margem do rio Iguaçu. Então você imagina que preciosidade que é ouvir uma pessoa dessa falando sobre a história da cidade. Imagine que naquela época, eu me lembro muito bem, meu pai fazia compras lá da Argentina, que era pelo serviço de reembolso postal naquela época. Você pagava quando retirava A mercadoria. a mercadoria. Naquela época, então eles estão muito adiantados, né? Como que é o reembolso postal? Encomendava Eles mandavam um catálogo. e depois tinha que ir lá retirar ou entregavam aqui? Não, depois ia buscar. Ia lá. buscar lá. Meu pai comprou, naquele tempo, não tinha luz elétrica no Pai Iguaçu. Comprou um lampião daqueles que tem o bulbo assim, que podia levantar e baixar assim, a querosene. Um sucesso! Um sucesso! Coisa mais linda. Todo mundo vinha para dar uma olhada naquilo lá. Tudo comprou pelo reembolso postal. Contando que conheceu o Monsenhor Guilherme, que foi catequizando dele, contando bastidores desses momentos da catequese. Eu me lembro que ele estava dando aula de catecismo para mim. Ele falou: pois é, eu estava falando do negócio de Jesus para ele, ele achou aquele, como é que chama, aquele troço vermelho que os bispos usam. Ele estava fazendo assim, ele falou: furou. Nem estava prestando atenção no que ele estava falando. Mas tudo bem. Esse era uma pessoa tinha muitos e bons conhecimentos gerais. A reforma da igreja, a reforma de capela, de escola, ele era com ele. Ele era meio engenheiro, assim. Um homem muito versátil. Eu me lembro dele muito bem. A escola, inclusive quando ele criou a primeira escola paroquial depois, porque não havia escola. A escola paroquial, e eu frequentei essa escola. Eu fui aí. Antes de entrar no Bartolomeu Mitre, eu frequentei lá. Ele era muito querido. Ele era um homem, por ter sido um homem assim muito humano e versátil, ele era muito querido, ele tinha trânsito para tudo que lado, facilidade de se transitar. E ele tinha, a particularidade dele é que ele era um homem assim, ele tinha bastante humor. E o humor é um passo muito bom para o relacionamento, né? Eu fiz uma viagem em lombo de cavalo, quase 3 meses, para visitar todos os povoados aí. Eles faziam 2 vezes por ano. Era um trabalho de evangelização. Hoje em dia não precisa nada disso, mas naquele tempo eu tinha que ir lá. E foi muito bom para mim, eu aprendi muita coisa. Eu fui com o padre Germano Holnick, era um alemão, mas excelente pessoa. Tá. Sim, eu fui daqui até. Saímos daqui dia 27 de abril e voltamos em junho. Fomos daqui até a cavalo, até o que hoje chama-se Cascavel, naquele tempo chamava-se Encruzilhada. Ó a briga. Encruzilhada. E de lá nós fomos até Porto Bretânia e Guaíra.
a cavalo. E de lá nós voltamos outra vez, fomos até Laranjeira do Sul, até a colônia Virmonde. E depois voltamos aqui. Ele conheceu uma outra figura de bastante importância aqui na região, mas não só na região, uma personalidade mundial na área científica. Moisés Bertone, um cientista, botânico, antropólogo que morava na beira do rio Paraná, do lado paraguai, mas que circulava aqui pela nossa região. Moisés Bertone era um antropólogo, naturalista, era suíço, mas falava alemão perfeitamente. Ele era suíço, ele falava alemão perfeitamente, discutia muito com meu pai, e isso eu me lembro. O pai dele gostava de discutir. Ah, sim, era polêmico. E eu peguei um pouco dele. Era naturalista, botânico. Ele conhecia tudo que é planta, tudo que é madeira, tudo que é árvore. Ele conhecia. Ele também falou algumas coisas sobre um outro personagem que eu gosto bastante de estudar sobre ele, que chama-se Harry Schenck, o primeiro fotógrafo da cidade de Foz do Iguaçu e uma pessoa que também se dispunha a atender outras pessoas feridas, machucadas, em diversas situações. Ele tinha no porão da casa dele, que fica no fim da terceira pista da JK, ainda existe essa casa. Ele tinha ali não sei se dá para chamar de laboratório, um local de atendimento para essas pessoas, e fazia esse atendimento de forma abnegada mesmo. Ele tinha muita prática quando ele quebrava um braço, ele botava os talos e colocava, até do meu irmão ele fez isso aí, então colocava os talos e também febres, coisa simples, ele atendia sim, ele era muito inteligente nesse ponto. E era querido o homem. Ah, e era fotógrafo por cima. Ele tirava muitas fotografias. Então, tanto Monsenhor Guilherme, quanto Moisés Bertone, quanto Harry Schenck são figuras bastante emblemáticas para a história de Foz do Iguaçu. E ouvir o senhor José Schlegel contar sobre eles, porque ele era criança quando conheceu essas pessoas, foi bastante produtivo. Então ele disse que um domingo por mês eles se reuniam na chácara do pai dele, que era um austríaco, veio morar em Foz do Iguaçu, um militar, uma pessoa muito culta, que gostava muito de conversar sobre civilizações e outros assuntos enriquecedores. E foi uma criança que cresceu nesse contexto, mas ouvindo conversas entre essas pessoas. E ele era o padre Monsenhor Guilherme e o padre Jorge Boreba. Todos os últimos domingos de mês eles iam lá na chácara onde eu morava com meu pai para comer bolos de banana que a minha mãe fazia. Gente, lá, hoje tem os pés lá, naturalmente, existem. todos os últimos domingos do mês. Aquilo era um ritual, já sabia. E ali eles discutiam muita coisa. Meu Deus do céu, como discutiam. E Você imagina? eu naquele tempo não entendia. Eu não entendia lá muito bem, eu era muito novo, não tinha experiência, né? Então, havia os intelectuais de então, que eram as pessoas assim mais instruídas, né? Inclusive esse velho Schenck também era um deles. E o Jorge Melfeng, que sentava junto lá, né, pai? Ele tinha uma, além de ter participado da guerra de 14, e já eram a um nível assim bastante instruído, pessoas versáteis. Os temas assim, eram bastante. Eles falavam das civilizações antigas, dos egípcios,
dos hunos de Atila. E sobre as culturas, sobre os celtas, os próprios germânicos, que eram teutons naquele tempo. Tudo isso eles falavam. Eu entendia mal e mal, eu tinha 10, 12 anos. Era alto nível. Eles tinham a facilidade de comunicação. Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, telefone, nada, não tinha isso. Tinha telégrafo. Na polícia tinha. A polícia tinha telégrafo sem fio. A polícia tinha. Naquela época. Falou também das colônias de estrangeiros que tinham bastante força aqui na fronteira, colônia de alemães, colônia de poloneses, italianos, paraguaios, argentinos, como não tinha como não ser, né? Aqui por ser uma cidade limítrofe, e justamente as três culturas se chocavam aqui. A brasileira, a luso-brasileira, a paraguaia e a hispano-castelhana. Não é espanhola, a hispano-castelhana. Todo mundo falava castelhano aqui. Não é aquele espanhol que nós talvez aprendemos mais tarde, não. E havia muita discrepância, ou melhor, diferença, contrastes entre uma cultura e outra. Ele falou, nós temos inteligência para acompanhar as mudanças que estão ocorrendo dentro das nossas limitações. E ele estava falando das mudanças na área da comunicação, da tecnologia e tudo mais. Mas, abre aspas dele, há um excesso de informação, um excesso de novidades, um excesso de notícias, um excesso de opiniões. Ele disse, tudo é muito diferente hoje. Antigamente as coisas eram mais pacíficas. E aquilo fez tanto sentido para mim, há um excesso de tanta coisa hoje em dia e a gente meio que se perde nisso tudo, né? E achei sereno da parte dele tentar manter a sanidade e acompanhar todas essas mudanças que estão ocorrendo durante o existir dele, mas com serenidade, com consciência. Talvez essa tenha sido a grande lição. É mais pacífico. Hoje em dia é muito agitado. Há uma agitação muito forte. Todo dia tem um excesso de informações, excesso de notícias, excesso de inovações, excesso de mudança. Tudo isso, a gente tem que conviver com tudo isso aqui. Para mim já é bastante difícil. Ele falou desses pioneiros com tanta decência, com tanto respeito, com tanta reverência. E nesse tipo de entrevista a gente aprende talvez mais nas entrelinhas do que nas informações que estão sendo repassadas abertamente. Tem algo bastante interessante relacionado à vivência dele como profissional. Na época da Segunda Guerra, o pai dele era austríaco, militar, foi taxado de nazista e teve que sair daqui da fronteira, foi expulso. Segundo ele, uma das maiores tristezas da vida do pai. Bem, a Segunda Guerra Mundial, meus pais foram expulsos daqui, expulsos porque eles eram do eixo. E eles foram morar em São Paulo e lá, nesse período, ele fez um curso de eletrotécnico, talvez seja isso, pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada, mas enfim, passou a se especializar nessas conexões elétricas e nesse mundo todo aí da eletricidade. E quando ele voltou para cá, então ele foi um dos responsáveis, na verdade, pelo que eu entendi, o responsável pela instalação da usina hidrelétrica no Rio São João, que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu, o prédio existe até hoje, é um prédio histórico lindíssimo, pode ser que vocês conheçam,
E ele cuidou dessa usina, fez a manutenção disso tudo, inclusive da linha de transmissão por muitos anos, contou peculiaridades disso tudo e foi realmente um grande privilégio. Seu José, e a história da energia elétrica aqui em Foz? Até quando que a cidade ficou sem luz elétrica? Bem no começo, alguém, não sei quem, na cidade, não sei, mandaram buscar um gerador pequeno. Então iluminava somente a avenida, só. E muito mal, luz meio avermelhada assim, não podia usar mesmo para nada mais. E ficava onde esse gerador? Não, ele ficava na cidade, no tal de Diego Gustavo, cuidava daquilo lá no Paraguai. Era lá perto do Chinque? Era lá perto do raio Chinque? É. Eu acho que era instalado lá no Conjunto. Ali para baixo era a usina, assim. Aí eu cheguei aqui, eu tinha aprendido lá em São Paulo, lidar com isso ali. Eu fui atender a usina de Ocoí, do rio Ocoí. A usina de Ocoí era aonde, pai? Aqui, costeando o rio Paraná, quem vai para Guaíra. Ah, lá é mais para cima. Tá. 41 quilômetros. E de São João. Eu atendia aquilo lá. Eu sabia lidar com aquelas máquinas. E aí melhorou. A São João o senhor ajudou a montar? Sim, lá também eu fui. Ele era eletrotécnico. Naquele tempo o diretor do parque era Francisco Guaraná de Menezes. Era o diretor do parque. Ele é cidadão Era brasileiro, o meu por isso. patrão. E ele pedia para mim, eu ia lá, trocava transformadores, quando estragavam, e caía galho em cima da linha, tinha que limpar, mato, né? E coisas assim. E também na própria usina lá dentro, mas esse era um problema técnico, né? Não havia regulador automático. Tinha um sentado lá, 24 horas por dia, não mesmo, uma cadeira, e ele sempre, e o ponteiro fazia assim, ele regulava aquilo aqui. Dirigia. A precariedade da coisa. Eram 2 geradores, seu José? 2 geradores Oerlikon de 60 kW cada um. Depois que abriu essa daqui do Boici. Compraram um velho motor marítimo, daqueles grandes, mas um troço enorme, quase dessa sala aqui. O motor de baixo. Morou um motor marítimo e ligaram a ele a um gerador e ele fornecia luz aqui. Barulhento para chuchar. Fazia um barulho danado. Quem atendia lá era o senhor Alcebiades, um paraguaio. Lembra quando apagava a luz 10 horas da noite? 9h30, 10 horas já preparava para apagar, né? E a gente ficava numa escuridão, que era tudo estrada de chão, né? A gente ficava numa escuridão aqui à noite, então a gente já preparava tudo rápido, porque aquele horário já não ia ter mais luz até Geladeira, coisa assim, não. E vocês ouviam, então? Nem aquela velha não tinha. Conversei com um primo meu, Ronaldo, que foi vizinho dele muitos anos. Ele falou: seu Schlegel era incrível. Ele e os filhos a cada pouco estavam circulando pela rua com um carro feito com motor de geladeira, um carro feito com não sei o que. E a gente vai vendo que realmente a percepção que a gente tem da pessoa, depois outras conexões vão acontecendo e vão comprovando aquilo, né? Quero muito indicar para vocês o livro do seu José, que é esse aqui, ó. O Europeu Brasileiro. Reminiscências e contrastes. Tem fotos muito legais dele, ele falando dos pais que eram austríacos, como vieram, como é que a vida era aqui. Falou de um clube alemão que existia aqui na fronteira, que aí, em função da guerra foi fechado e teve toda essa repressão. Falou de várias coisas. Ele é uma pessoa muito interessante mesmo. Então, tá aqui o meu compartilhamento inicial com vocês desse assunto.
E eu nunca tinha parado para pensar numa conversa entre alguns dos personagens que eu pesquiso há anos. Nunca imaginei que essas pessoas se encontrassem. Monsenhor Guilherme, Harry Sheen, que é o primeiro fotógrafo, Bertone, que é um cientista incrível que viveu aqui tão pertinho, e o pai dele, Johann, se eu não me engano era o nome do pai dele, tendo conversas sobre civilizações e sobre coisas que ele falou que eu nem sei o que é, pra você ter uma ideia. Então, era um modo de viver muito diferente do que a gente vive hoje, né? As coisas mais contidas, mas talvez mais aprofundadas. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Tchau!